debate em relação à questão da redução da maioridade penal. É um tema que é muito caro para todos nós que trabalhamos nessas comunidades, que trabalhamos, no juizado, enfim, com toda a militância que se tem nesses espaços urbanos. É um tema caro porque a gente lida com a juventude todos os dias, né? Entra e sai jovens todos os dias dos nossos espaços de trabalho e na realidade da qual a gente convive. Eu queria começar, antes de passar para o padre Wilson e para o juiz Takashima, colocar para vocês que a Rede Marista de Solidariedade, o grupo Marista hoje, ele tirou um posicionamento, ele tem um posicionamento já, é um posicionamento já colocado no CONANDA, no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, também focado no Fórum, Fórum Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, um posicionamento contrário à redução da maioridade penal. Então esse é o posicionamento do grupo marista em relação à questão. E esse posicionamento é contrário por entender que esse modo, a forma, ao reduzir a maioridade penal, a gente só vai estar estimulando cada vez mais a violência, ao contrário do que se diz por aí, vai se reduzir a violência, o que a gente acredita é que ele vai aumentar e estimular cada vez mais os processos de violência no país. Acreditamos no Estatuto da Criança e do Adolescente, acreditamos que ainda temos uma luta muito grande, foi uma luta lá na década de 90 para que a gente pudesse sair do Código de Menores, entrar no Estatuto da Criança e do Adolescente, e faz quantos anos? Desde 90? Quantos anos tem o Estatuto? 25 anos. 25 anos tem o Estatuto da Criança e Adolescente e 25 anos ele ainda não foi implementado na sua totalidade. Então, é recente o Estatuto, mas é uma história de muitos jovens que hoje estão sendo criminalizados, né? Enquanto escola, a gente, pautado nessa direção do Grupo Marista, a gente tem dado visibilidade nos espaços da escola, né, através do projeto Direitos Humanos na Escola, que todos vocês conhecem, em que isso está ligado diretamente a muitos professores que têm implementado esse debate também em sala de aula. A gente dá visibilidade nos espaços sobre a criminalização da pobreza e a redução da maioridade penal, nós entendemos que é mais uma forma de criminalizar a pobreza, né? E aí, até para abrir um pouco o debate do Takashima e do padre Wilson, a gente tem dois depoimentos que a gente gostaria de colocar antes da fala deles, de dois jovens do ensino médio, um se colocando a favor da redução da idade penal e o outro se colocando contra a redução da idade penal. Isso é fruto do projeto também Direitos Humanos na Escola, em que a professora de língua portuguesa, a Ana, fez várias entrevistas com os jovens em sala de aula e aí sobre essa temática, sobre a temática da violência de modo geral, né? E a gente queria colocar um pouco esse depoimento para a gente ouvir e aí depois já passa direto para vocês dois, pode ser? Meu nome é Marcos Diniz, eu sou aluno do segundo ano do primeiro ano do ensino médio, da escola Lúcia Maiorne, e com respeito à violência contra o menor adolescente, eu creio que isso se encontra no âmbito de nossas famílias, a parte das violências vem por parte de familiares, e creio que isso deve ser melhorado. Com respeito à lei de redução da maioridade penal, eu tenho opinião favorável à redução, porque sabemos que existem muitos menores envolvidos no tráfico, menores corrompidos, são levados para a vaidade e da impunidade que há sobre esses menores. E creio que vai haver uma redução, sim, com a aprovação dessa lei. Concordo com a aprovação da lei. Com respeito à violência contra essas crianças no âmbito familiar, somos sabedores que isso é normal, isso existe nas nossas casas. É a mãe tentando retratar um filho, um irmão empurrando o filho, um pai tentando, de maneira inadequada, corrigir o filho com uma agressão. E também na escola, meninos brigando,
Esse tipo de atos é o normal ocorrer e ocorre sempre. São sabedores disso. Outro procedimento também é com respeito à mulher, né, a violência contra a mulher. Eu vejo no meu deslocamento, no ônibus, pessoas chamarem as mulheres de determinado assunto, chamá-las de grossas, de ignorantes, de estúpida, ofendê-las de diversas formas. Isso é rotineiro, a gente presencia isso direto no colégio também, colegas ofendendo os colegas, vice-versa. A minha opinião sobre a questão da redução da maioridade, na verdade, eles querem dar uma resposta para a sociedade que está cobrando isso pela violência, por uma série de coisas que está acontecendo, mas na verdade esse não é o foco deles. Eles, na verdade, eles querem como se fingissem que estivesse fazendo alguma coisa, porque todo mundo sabe que não vai melhorar. Se vai diminuir, a violência vai continuar. E aí, como muitas pessoas dizem, vão ser usadas crianças menos idade ainda, ou seja, vai diminuindo para crianças menores ainda, e o foco, na verdade, é para fazer um efeito. Então, eu sou contra a redução da maioridade, E com relação à violência, tudo isso está envolvido nesse sistema que a gente vive, porque na verdade eu sempre toco, a minha opinião é que os responsáveis, os governantes, eles têm uma culpa passada de culpa muito grande nesse desequilíbrio, porque a gente vive num país de desigualdade, que são divididas por classes, E a classe mais atingida é a classe pobre, claro, sem estrutura nenhuma. A questão da desestrutura familiar também, acho que é um foco muito grande que desencadeia tudo isso. Então, a minha opinião, acho que a violência é gerada com relação às crianças, quando fala de abuso ou negligência dos pais, muitas vezes isso ocorre porque os pais não têm creche dos filhos, eles são obrigados a deixar com os menores. Mas é imprudência deixar com um adolescente, um filho, uma criança menor, um outro menor. Mas o pai trabalha para eles comerem, para poder dar um sustento para aquela família, ou ele cuida dos filhos. Então, ali tem situações que não tem opções, E aí as crianças ficam a mercê de várias coisas por consequência disso também, porque não é investido na educação. O esporte também é uma questão muito importante. Acho que nas comunidades poderiam ter trabalhos envolvidos com o esporte, para que esses jovens, em vez de estar nas ruas, envolvidos nas drogas, estão envolvidos em esporte e em outras coisas que vão dar um futuro para eles, eles vão ter uma visão diferente da vida. Essa é a minha opinião. Boa tarde a todos. Boa tarde. Já me conhecem. Não sei se alguns rostos são novos. Das apresentações de final de ano. Sempre vem. É uma dessas. Meu nome é Alexandre Karazawa Takashima. Trabalho no Tribunal de Justiça, juiz desde 1999, atualmente na Corregedoria
A Corregedoria do Tribunal de Justiça, nós servimos de apoio, orientação e fiscalização dos juízes estaduais. Nós somos 111 comarcas e aproximadamente 550 juízes que trabalham aqui no estado de Santa Catarina, na Justiça Estadual. E daí eu trabalho mais na área de direitos humanos. Esse Núcleo 5 foi criado em 2012, com uma ideia de que o tribunal teria que começar a participar, principalmente na questão dos debates e organização das políticas públicas, e também ser protagonista nessa tão falada rede da Infojuventude. E por essa razão eu tenho acompanhado já há algum tempo a questão do sistema socioeducativo e do sistema prisional aqui em Santa Catarina, e o sistema protetivo também. Foi quando eu conheci daí o trabalho do Instituto Padre Wilson Groh, através da Casa de Acolhimento da Dona Darcy. Porque eu faço essa visita anual em todo, são 182 serviços de acolhimentos que nós temos no estado de Santa Catarina, que trabalham com crianças e adolescentes com direitos violados. E eu tenho acompanhado toda essa dinâmica com relação às políticas públicas que existem aqui em Santa Catarina. Começando pela questão orçamentária. Ano passado, a Secretaria de Segurança Pública recebeu 250 milhões para o orçamento Polícia Civil, Polícia Militar. A Secretaria de Justiça e Cidadania, Sistema Prisional, Sistema Socioeducativo e Consumidor, ganhou 250 milhões. E a Secretaria Estadual de Assistência Social ganhou 16 milhões. Então, o aparelho repressor em Santa Catarina ganhou $500 milhão e na prevenção investimos 16 milhões. Esse é o panorama que nós estamos vivendo aqui em Santa Catarina. E foi suado, o projeto inicial era para ser 12 milhões. O orçamento da assistência conseguimos 4 milhões através de... Foi retirado de... Era 42 quilômetros de asfalto, que daí eles acabaram jogando esse projeto para o ano seguinte, e esses 4 milhões foram para a Secretaria de Assistência Social. Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho e Habitação. Na verdade, são 3 secretarias em uma. E é nesse cenário que a gente começa a discutir essa questão da redução da maioridade penal. Se tiverem interesse, na página da Secretaria de Segurança Pública, ela tem um íconezinho chamado Transparência, e daí ele vai separar por trimestre. Vamos pegar o 4º trimestre. A questão do número de apreensões de armas, número de drogas apreendidas, números de prisões realizadas, separadas por regiões. Eu estou pegando então dezembro, novembro e outubro de 2014. E daí eu quero mostrar para vocês os dados das prisões dos adultos e dos adolescentes aqui em Santa Catarina. Aqui. APF é auto de prisão em flagrante, MP é mandado de prisão. As 2 primeiras colunas são dos adultos, nos últimos 3 meses de 2014. AAA é auto de apreensão de adolescente em conflito com a lei, dos 12 aos 18, e mandado de busca e apreensão, MPA. As 2 colunas aqui são referentes aos adolescentes. As 2 primeiros adultos, os 3 últimos
meses de 2014, nós tivemos 5.700 prisões em flagrantes de adulto, 1.139 prisões através de mandado de prisão de adultos. Deu 6.800, mais ou menos, adultos presos em Santa Catarina. No mesmo período, nós tivemos 261 adolescentes apreendidos, flagrante, e 105 mandados de busca e apreensão. Totalizou 366 adolescentes apreendidos. 6.800 adultos, 360 adolescentes. E desses 360 adolescentes, de 12 a 18. Então, a gente percebe que na mídia, esses 300 adolescentes têm um espaço desproporcional com relação ao número de adultos que praticam delitos. A distorção que a mídia faz com relação a cada ato infracional praticado por adolescente em comparação ao número de delitos praticados por adulto. Por esses números aqui, dá para ver claramente de que a redução da maioridade penal, se for o fim, a questão da redução da violência, a fatia dela é 5% do que está acontecendo atualmente com relação aos crimes e delitos aqui em Santa Catarina. É todo um movimento que está sendo feito para um resultado questionável com relação a essa questão. Esse daqui está na página da Secretaria de Segurança Pública. Tem outros dois documentos que eu acho que é importante os senhores terem conhecimento. Tem essa questão, mapa do encarceramento do Brasil, está disponível no Google. Vamos botar a página 57. Ele traz todos os dados de até 2012, 2007 a 2012. E nós temos um dado impressionante com relação a Santa Catarina. Com relação à taxa de encarceramento de negros por estado, Santa Catarina está em terceiro lugar, o estado que mais encarcera negros. Santa Catarina, pelo IBGE, tem uma população negra de aproximadamente 15%. E é o terceiro estado que mais encarcera negros. Nós estávamos em quarto lugar em 2007. Passamos para terceiro lugar em 2012. Tivemos um aumento de 25% do encarceramento de negros aqui em Santa Catarina. O nosso sistema prisional é seletivo, gente. Quem é que não comete crime? Quem é que nunca dirigiu depois de ingerir bebida alcoólica? Quem é que nunca tirou xerox de um livro sem pedir autorização do autor? Quem é que nunca baixou uma música, um filme, viu um filme pela internet sem autorização do produtor? Trânsito. Quem é que nunca bateu no irmão em casa? Ou só eu que tinha esse problema, esse conflito familiar, de vez em quando soqueava? Quem é que nunca falou mal de alguém, calúnia, difamação, injúria? Mas quem é que vai para a prisão por causa disso? Quem é que tem o perfil? O direito penal, o estatuto, as medidas socioeducativas, eles são seletivos. Tem uma população específica para ir encarcerar. E a discussão da redução da maioridade penal é encarceramento, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê as mesmas medidas com relação à não privação de liberdade. Prestação de serviço à comunidade, reparação de dano. Os adultos têm todos esses mecanismos. O que eles querem é o encarceramento. Esse é o discurso com relação à redução da maioridade penal. Esse documento, o Mapa do Encarceramento dos Jovens do Brasil, ele traz toda uma gama, não só a questão de cor, questão de gênero, tipos de crimes que estão sendo encarcerados, separado por regiões, faixa etária. É muito interessante esse documento. Mapa do Encarceramento, os Jovens do Brasil.
Foi lançado o ano passado esse documento. Um outro documento que eu gostaria também de compartilhar com os senhores é... Para cima, só deixa eu mostrar. Antes de mostrar o gráfico, 2012 nós tivemos 77.800 óbitos de jovens no Brasil. Morte violenta. Não, morte violenta, 55.291 mortes violentas no Brasil. Eu fui para a calculadora, 55.000 mortes de jovens no Brasil em 2012. Eu tive acesso a um outro dado que em 2014 foi para 57.000 mortes violentas. A cada 2 dias morrem 300 jovens no Brasil de morte violenta. É como se a cada 2 dias no Brasil caísse um Boeing cheio de jovens e a gente achasse normal que esses Boeings caem a cada 2 dias e matem todos esses jovens. Morrem 300 jovens de forma violenta no Brasil. E nós estamos achando normal essa situação. E o pior, daí eles fazem a separação por faixa etária. Vocês podem perceber que a questão do índice de morte dá um salto grande a partir dos 13 anos. A partir dos 14 começa a aumentar e o pico é aos 23 anos. O maior número de mortes desses jovens. E continua alto até... A partir desse pico começa a ter um pequeno decréscimo, mas continua alto. Até os 29 anos você vê que é o pico dos 14 aos 29 é onde está a grande concentração dos jovens que estão morrendo aqui no Brasil. Morte violenta. E nós, ao invés de querer criar mecanismos de proteção dessa juventude, nós estamos pensando num mecanismo de punição. Tem para descontrair um pouco, também. Isso daqui é também tem no YouTube. Está no ar, Jardim Urgente. É uma paródia àqueles programas jornalísticos tipo da Atena. E é uma rebelião num jardim de infância. Eu acho que eu já vi. Boa tarde. Está no ar mais um Jardim Urgente. A cidade de Santa Bárbara do Oeste está em pânico. Uma fuga em massa acaba de ocorrer na creche Nuvem de Algodão. Quem está lá é a repórter Mariana Figueiredo, que traz mais informações sobre o caso. Bate fofo, meu neném. Muito nervosismo e tensão por aqui, Jorge. Mães chorando, funcionários chocados. Como você pode ver, os cercadinhos dessa ala estão completamente vazios. Parece que as crianças da ala Floresta Encantada começaram uma rebelião por volta das 9 horas após a colação, desviando a atenção das cuidadoras. Na confusão, as crianças da ala Borboletinha Azul escaparam por esse túnel. Vote em mim! Batata, no dia que essa foto machucar, vai ter sangue aqui. Ouviu? Estou pasmo. Boquiaberto com a audácia desses bandidos. Mais pasmo ainda com a ingenuidade da equipe de segurança da Nuvem de Algodão. Fuga em massa não é coisa de iniciante. Isso aí é plano arquitetado em muitos e muitos recreios. Cadê a câmera de segurança ligada? Cadê a revista íntima? Cadê o bloqueio do sinal do celular? E nas outras alas, Mariana? Também não houve evasão de meliantes? Jorge, nessa outra ala não houve fuga, mas os ânimos estão exaltados. Os colchões não foram queimados, mas estão todos sujos de suco. Em nota divulgada pela diretoria da creche, o menino Tiago Freitas, 5 anos,
foi acusado como líder da fuga. Jorge, um grupo de fugitivos acaba de ser encontrado. Não morra a imagem, vamos ver a cara de safado, não morra! Com licença, Tiago, por favor, uma declaração pro Jardim urgente, por favor. Bem, Jorge, como você viu, o Tiago se recusa a falar. Segundo informações que eu tive, o grupo de fugitivos foi encontrado no pula-pula nas proximidades. Esse é um trabalho de muito longe. Provocação! Certeza da impunidade! Vou falar sério. Foca em mim! Nossa, uma vez tem que tacar duas. Mais uma eu vou ir. Mais uma eu vou ir. Sabe o que acontece? Superlotação das creches brasileiras! Temos que reavaliar o sistema, meus amigos! Muito moleque junto dá nisso. Colocam 5 a 6 no cercadinho que cabe um! Solitário! Aí vem a creche. Cabe 5, cabe mais um. Aí a mãe, eu não tenho de deixar. Aí tem que trabalhar. Aí meu anjinho. Anjinho. É o capeta! Esse moleque é o capeta! Tem que construir Bangu 31, 32 e 33 pra segurar essa molecada! Depois, cercadinho virar cela, ninguém sabe por quê. Zé Fumaça, vem comigo. Falar de coisa boa. Seu filho é aquele moleque preguiçoso que enrola para levantar da cama. Você tem que levar o infeliz antes das 7 para a escola e ele fica lá, folgado, babando o travesseiro. Chegaram as tijocamas. A primeira cama infantil, um colchão completamente feito de alvenaria. Tem mais. As 10 primeiras pessoas que ligarem vão ganhar esse ursinho de palha e piaçaba, que pinica e é uma beleza. Tijocamas. Mais eficiente que um balde de água nos corpos. Massa, vamos dar regra. E no próximo bloco, saudosismo. No quadro Bons Tempos que Não Voltam Mais, historiadores relembram a era de ouro da palmatória. A gente volta já já. Foca em mim! Toda piada tem um fundo de verdade. A questão da judicialização, da criminalização das nossas relações como se fosse o único mecanismo para resolver os nossos conflitos. Eu acho que esse é a grande mensagem que esse movimento da PEC 171, até o número da PEC é 171, e no Código Penal é estelionato, de 1993. Mas eu acho que além de uma grande mensagem com relação à insatisfação na questão da segurança, eu acho que é um grande exemplo de como nós precisamos evoluir. Nós sabíamos que essa PEC, desde 1993, estava tramitando. E nós não fazíamos nada. Nós não tomávamos iniciativa. O debate começou a pegar fogo quando sentimos a possibilidade da aprovação da redução da maioridade penal. E um dos grandes motivos que eu não acredito na questão da redução da maioridade penal é a própria ideia de que lei muda a realidade. Nós temos o exemplo concreto da Lei dos Crimes Hediondos, 1990. O Estatuto é 8.069, a Lei dos Crimes Hediondos, 8.070. Elas são subsequentes. E a Lei dos Crimes Hediondos veio com aquele discurso: nós vamos punir mais gravosamente os crimes graves, como homicídio qualificado, latrocínio, tráfico equiparado a hediondo, tortura. O discurso era: se punirmos mais gravosamente, vai diminuir a violência aqui no Brasil. E qual o resultado? Não houve diminuição desses crimes. A lei não resolve a questão de violência. É nesse ponto que eu verifico que o discurso, se for para reduzir dos 18 para os 16 por causa da diminuição de violência, nós não temos nenhum dado com relação a isso.
Inclusive, o movimento mundial é para aumentar essa faixa etária. O Japão está aumentando para 21. A Alemanha e a Espanha abaixaram para 16, retornaram 18 de novo para os 18, porque não teve resultado a questão da redução da maioridade penal. Mas que a população está dando um recado bem explícito de que quer providências com relação à segurança, a questão da violência. Eu acho que é o momento da gente começar a pensar que questão de segurança, questão de violência, não fica restrito a Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Promotor, Juiz. Questão de segurança envolve todo mundo. Tem um autor que eu gosto bastante, é o Domenico De Masi. Ele é conhecido muito pelo livro Ócio Criativo, na década de 80, e ele lançou em 2013, 2014, O Futuro Chegou. O Futuro Chegou é um livro, resumindo, é o Brasil, o futuro chegou. Diante da crise dos Estados Unidos e da União Europeia, ele faz uma análise por religiões, por países, e diz que o Brasil tem as melhores características para ser a nova referência mundial. Só que tem um porém. Uma pesquisadora de Caxias do Sul foi contratada, foram entrevistadas 2.000 pessoas no Brasil inteiro. E a primeira pergunta do Domenico De Masi foi: você é racista? 97% dos entrevistados disseram: não sou racista. Segunda pergunta: você conhece alguém que é racista? 97% dos entrevistados disseram: sim, conheço, sou racista. Daí o Domenico De Masi pensou assim: ou todos os brasileiros são amigos desses 3% que são racistas, ou nós temos uma séria dificuldade de ver os nossos próprios defeitos. Nós sabemos apontar os defeitos dos outros, mas essa autoanálise, o brasileiro não tem essa capacidade, não tem esse hábito, não tem esse costume. E uma pergunta, a pesquisadora comentou, mas acabou não fazendo parte desse livro. Uma pergunta era: de quem é a responsabilidade para resolver os teus problemas? 99% dos entrevistados disseram o outro. Só 1% disse que a responsabilidade era dele para resolver os problemas. De quem é a responsabilidade para resolver os problemas de segurança no Brasil? O outro. Esse é o discurso. De quem que é o problema para resolver o problema de educação no Brasil? O outro. Nós nunca nos assumimos, nunca nos vemos como protagonista nesse movimento. A gente sempre, não, é o Estado que tem que fazer, não, é a ONG que tem que fazer, não, é a comunidade. Nunca sou eu que tenho que fazer esse movimento. E talvez Luc Ferry é um filósofo francês, ele foi ministro da Educação, 2002 a 2004, na França. Ele tem o livro O Anticonformista, Revolução do Amor, Aprendendo a Viver, e ele fala que talvez as políticas públicas devam ter como referencial o segundo humanismo. O primeiro humanismo foi aquele da Revolução Francesa. Igualdade, liberdade, fraternidade. Mas esses ideais acabaram justificando escravidão, colonialismo, Primeira, Segunda Guerra Mundial. Ele fala que nós precisamos evoluir para o segundo humanismo. E o que seria esse segundo humanismo? O amor. Resumindo, como eu gostaria que a minha filha fosse atendida numa política pública da educação? Como eu gostaria que a minha filha fosse atendida na delegacia de polícia? Como eu gostaria que ela fosse atendida pelo conceito tutelar? A partir desse conceito de amor, talvez a gente possa começar a pensar, a refletir sobre essa questão da redução da maioridade penal. Rubem Alves tem no livro Lições de um Velho Professor uma crônica chamada Outros Significativos. E ele explica quando é que o outro começa a fazer algum significado para a gente. Na verdade, o terceiro é sempre um estranho para a gente. A gente não se importa com o terceiro. A gente vai começar a se importar com o terceiro a partir do momento que ele for significativo para a gente. E ele traz um dado alarmante nessa crônica, o outro significativo. Foi feita uma pesquisa,
uma colega do Rubem Alves, ela estava fazendo a tese, o doutoramento dela, e ela começou a analisar todas as atas de reuniões das escolas públicas, reuniões de professores. E ela viu que o que menos se fala é sobre aluno nessas reuniões. Se fala sobre plano político-pedagógico, sobre grade curricular. O aluno aparece quando há discussão comportamental disciplinar. E ele fala, olha, nós temos que começar a focar realmente a conhecer os alunos. E talvez esse grande debate que está ocorrendo com relação à maioridade seja o momento de a gente começar a refletir e pensar, será que a gente realmente conhece a nossa juventude? Ou será que as nossas discussões ainda são de um nível de políticas para eles e não com eles? Então, apesar de todo o aspecto negativo da questão do debate da redução da maioridade penal, eu acho que ele acaba emergindo algumas questões que nós temos obrigação de começar a pensar. E talvez uma dessas nossas obrigações seja a questão ética, o valor da esperança. Em 2003 foi feita uma pesquisa entre os juízes de todo o Brasil, Associação dos Magistrados Brasileiros. Mais de 50% dos juízes do Brasil foram favoráveis à redução da maioridade penal. Eu pressuponho que esse grupo tenha sim conhecimento técnico. Mas o que eu vejo de diferença entre a opinião deles e a minha é esse valor ético da esperança. Eu ainda acredito que aquele jovem merece investimento, merece cuidado. E esse talvez seja uma das questões que eu lanço para os senhores também, para as senhoras. Qual é o olhar que nós estamos dando para essas crianças e adolescentes? Será que realmente a gente acredita neles? Ou será que a gente acredita que só o sistema carcerário é o único lugar que pode recebê-los? Tem um livro, já encerrando, do Leonard Milodinow. Ele é um físico, neurocientista da Universidade de Harvard. Ele tem um livro chamado Subliminar. E daí tem uma pesquisa bem interessante. Eles aplicaram o teste de coeficiente de inteligência, o famoso QI, e dividiram a sala em duas turmas. A turma com o QI normal e a turma com o QI acima do normal. E a jogada foi justamente informar o contrário para os professores. Os que tinham QI normal informaram para os professores que eles tinham QI superior. Os que tinham QI superior informaram para os professores que eles tinham QI normal. E no final do ano fizeram uma nova avaliação. Os que tinham QI normal tiveram um salto fantástico. Os QI superior continuaram no mesmo nível. A gente passa a nossa mensagem não só com a fala. É o nosso olhar de esperança que talvez faça essa grande diferença com relação a esses jovens, a essas crianças. Nós temos que ter essa análise do que realmente, essa autoanálise que o Domênico De Masi fala que nós precisamos fazer. O que realmente eu penso dessa juventude, desses jovens? Quantas gerações nós já estamos perdendo? 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, quantas gerações estão passando pela gente? E a única política pública, a única figura do Estado que esses jovens têm conhecimento é a segurança pública. Eu tive contato com um adolescente que passou pelo sistema socioeducativo. E ele me falou, a única vez que pediram, por favor, para mim, enquanto eu estava dentro do serviço de internação, foi quando mandaram, por favor, limpe o banheiro com a tua mão. Foi a única vez que ele ouviu um agente socioeducativo pedindo, por favor, para ele. Que tipo de jovem vai sair de um sistema desse? Em que só a violência impera.
redução da maioridade penal é violência. Nós vamos tentar de novo solucionar os problemas de violência com mais violência. O que eu peço é talvez, por influência do Padre Wilson, eu estou começando a ler Paulo Freire. E acho que Paulo Freire, com relação à minha opinião, eu quero que vocês tenham capacidade de analisar todos os pontos positivos e negativos e terem essa definição, essa consciência do que vocês realmente acham com relação à redução da maioridade penal. Só para finalizar, a psicanálise diz que nós temos 3 tipos de profissionais: o profissional infantil, o adolescente e o maduro, o adulto. Vou puxar para a minha profissão. O juiz infantil é aquele que, se está na lei, ele aplica. Até 2007, a lei dos crimes hediondos dizia que não tinha progressão, no dia seguinte disse que tinha progressão, no dia seguinte ele aplica a progressão e está tranquilo, está tudo normal. O Tribunal de Justiça decidiu dessa forma, ele decide da mesma forma. O que ele precisa é de uma relação paternal com a lei, com a doutrina, com os julgados. Ele precisa dessa segurança, desse acolhimento, ele precisa se sentir útil, protegido. Qual é o juiz adolescente? É aquele rebelde. A lei diz isso, eu vou fazer diferente. O tribunal decidiu dessa forma, eu vou fazer dessa forma. O livro fala assim, eu vou fazer o contrário. Eu quero mostrar a independência, eu quero mostrar que eu já cortei o cordão umbilical, que eu sou autônomo e independente. E o que é o juiz maduro? É aquele que tem capacidade de analisar a lei, a doutrina, os julgados, analisar o caso concreto e ver o que é mais justo para resolver aqueles problemas. E isso serve de regra para aluno, professor, todas as profissões passam por essas 3 fases. E essa autoanálise que a gente precisa tentar fazer para sempre ser um profissional maduro. Aquele que consegue ver a mídia, esses gráficos, esses dados, essas reportagens e filtrar o que é bom e o que é ruim. Tem o livro O Cansaço dos Bons, que tem uma citação com relação ao Padre Wilson, o psiquiatra, do psicanalista Roberto Dalmada, que ele fala assim: todo bom profissional tem um conhecimento técnico. Todo bom profissional, um dos requisitos é ele sabe o que faz. Mas agora vamos fazer uma reflexão. Quem foi aquele último profissional que você cumprimentou, agradeceu realmente com satisfação, assim, aquela balconista que atendeu vocês, aquele dentista, aquele médico? Por que vocês agradeceram eles? E o Roberto Dalmada dá a seguinte dica: porque além de técnica, ele tinha algo de humano dentro daquela tarefa. Aquela balconista que, além de te servir o produto, explicar o produto, ainda colocou algo dela naquela função. Aquele dentista, aquele médico que, além de receitar a prescrição do remédio, ainda teve a capacidade de perguntar: você está bem? Teve a sensibilidade do ser humano, técnica e sensibilidade, cabeça e coração. Talvez isso, no grande debate com relação à redução da maioridade, é pensar: nós estamos pensando tão somente com a cabeça ou conseguindo juntar cabeça e coração? Eu acho que são essas questões que nós precisamos ter debate, e não só em razão da redução da maioridade penal, mas uma reflexão diária. Por que eu estou fazendo isso? Tenho certeza que os senhores e as senhoras estão aqui não para ficar rico. Tem alguma razão para vocês estarem aqui. E graças a Deus, toda vez que eu vou dormir, boto a cabeça no travesseiro e pergunto: por que eu estou nessa? Me vem uma resposta firme: eu preciso. E enquanto essa for a resposta que vem para mim, eu tenho certeza que eu estou sonhando, que eu estou tentando mudar, que eu estou contribuindo.
E eu tenho certeza que se os senhores e as senhoras estão aqui hoje é porque vocês sonham também com essa possibilidade de fazer a diferença para esses jovens. E se os senhores estão sonhando isso, tem uma frase que é atribuída ao Che Guevara, que na época, quando ele se despedia dos seus companheiros, ele se despedia com um até sempre. Não é até logo, não é até breve, não é até daqui a pouco. Se nós estamos sonhando com esse mundo melhor para essa juventude, nós estamos sonhando juntos. Sonhar junto transforma realidades. E é com isso que eu despeço, agradeço com até sempre. Obrigado. Falar de Porto do Alexandre Takashima é uma missão um pouco ingrata. É quase impossível. E muito árdua. Mas eu queria levar um pouco o pensamento na reflexão do que ele vem trabalhando. E eu acho que enquanto você vinha se colocando e enquanto a gente faz também essa parceria nas relações, que não é apenas uma parceria entre a relação do judiciário com a questão da organização não governamental, mas a nossa parceria, a nossa relação, a nossa comunhão, ela é muito profunda porque ela perpassa a questão do sonho, da utopia, da materialização, da credibilidade, de dar um crédito e entrar nesse processo de resgate da dignidade do outro, da outra. Acho que é aqui que a gente se encontra profundamente nas relações. Eu penso que enquanto você falava, você já ia nos colocando numa linha de repensar o nosso conforto e as nossas estruturas confortáveis. As nossas estruturas confortáveis e o conforto é botar o carro aqui no nosso pátio, entrar na sala, cumprir o seu papel bonitinho e voltar para casa. Nosso conforto é pegar o ônibus, descer aqui e depois voltar para a nossa casa. Talvez esse seja o nosso grande conforto de estar estruturado. O nosso desconforto e a nossa capacidade de reflexão é quando a gente é capaz de olhar o que tem por trás desse espaço, esse contexto, esse território, essa realidade em que majoritariamente a nossa comunidade é uma população histórica e negra, que tem mais praticamente o tempo da vida da cidade. E se perguntar por que eu estou aqui, por que eu lido com esse menino, com essa menina, por que eu subo todos os dias para cá, é para ganhar apenas um dinheirinho para eu me alimentar? Ou eu vou muito mais além desse processo? No segundo ponto, porque nós estamos nos encontrando aqui nesta tarde para fazer essa reflexão. É mais uma das reflexões das nossas vidas, é ter mais dados dentro do nosso conhecimento, ou essa tarde ela nos ajuda a fazer um processo de reflexão que tira a gente da zona de conforto, ou daquelas zonas em que eu posso ter uma visão extremamente burocratizada, ou extremamente preconceituosa, ou extremamente achando que a gente tem que eliminar o Alessandro. E talvez o único local para o Alessandro é que ele cresça e alguém mate ele. Porque o Alessandro ronda todo dia aqui ao redor de nós. E rondou ontem à tarde ainda e criou a bela confusão aqui, né? Então a gente poderia se pensar para além da onde a gente educa esse processo, não? E aí eu queria trazer um elemento extremamente positivo já nesse processo. Eu acho que quando nós reivindicamos e nos apropriamos e arregaçamos as mangas e dissemos ao governo do Estado
que ele não é o único a fazer o processo educativo e de que a gente não jogaria essa escola para uma responsabilidade dele novamente, em que o narcotráfico já tinha tomado uma parte dela, e assumimos esse processo como um processo nosso e batalhamos para fazer uma parceria público-privada e assumimos essa escola, é porque nós temos um grande amor ao outro, naquilo que dizia o Dr. Takashima, que é de pensar, eu não sou casado, não tenho filho, mas se pensaria uma escola para o filho meu ou para minha filha, eu queria essa escola. Eu queria esse espaço. Eu queria esses educadores que estão aqui. Eu queria aquela alimentação que eu comia ali hoje ao meio-dia. Eu queria aquela biblioteca que está ali. Eu queria essas salas que tem aqui, mas eu queria a convivência que já existe dentro dessa escola. Então acho que quando ele fala como pensar de que este movimento nos leva a um processo de entendimento, de que o ato da amorosidade é um ato extremamente comprometedor da nossa parte, é o que nós assumimos aqui e o que nós fizemos gerir aqui na prática do dia a dia, o que nós produzimos na prática desse dia a dia com este espaço onde nós estamos. E o jeito como nós assumimos isso e recambiamos esse processo e abrimos uma possibilidade, porque esta possibilidade é olhar o contexto do território onde nós estamos e dizer, nós queremos gerar uma esperança, ou seja, materializar a esperança em contrapartida ao processo da violência, do narcotráfico, ao processo da violência onde essa juventude é submetida. E aí eu queria pegar alguns pontos assim. Acho que um ponto que a gente tem que pegar a partir do que falou o Dr. Takashima é que a gente tem que pegar o ponto da cultura da desigualdade social. A cultura da desigualdade social, ela naturaliza que de 2 em 2 dias caiam esses Boeing com 300 e tantos jovens e matam, e a gente diz, é natural. Ou seja, a gente ainda diz uma outra coisa, caiu porque eles fizeram alguma coisa. São suspeitos. Ou a família é suspeita. Quando é assassinado um jovem, a gente diz exatamente isso. Alguém é suspeito, estava no narcotráfico, levou bala. Não tinha outra saída. Essa é a nossa visão do senso comum, como é a visão do senso comum do nosso amigo que falou ali, que apoia o processo da redução, como é o senso comum da mídia hoje, naquilo que dizia, pode ver, todo dia a mídia, todas as grandes mídias, estão colocando o caso de um adolescente, menos de 18 anos, dando mais de 10 minutos, às vezes, de tempo para explorar o caso que perpassa pela questão do emocional, pelo inconsciente coletivo, de que o caminho passa-se por aí. Então tem uma coisa que culturalmente nesse país e as instituições ajudaram a fazer esse processo, que é o processo da cultura da criminalização. E aí nós criminalizamos a vítima do processo. A gente vitimiza a vítima e criminaliza a vítima, expurga a vítima, e a vítima tem de ser expurgada do processo, ou seja, tem de ser eliminada desse processo, essa vítima, né? E aí eu acho que esse é um elemento fortíssimo para nós, a partir da tua fala, que nós não podemos naturalizar a desigualdade social nesses processos que foram incorporados na nossa vida pelo processo histórico, antropológico, porque se nós formos ver lá no fundo de onde nasce a violência nasce do estupro, porque os filhos brasileiros são filhos do estupro. Assim nasceu a nossa nação.
o estupro do branco sobre a negra, o estupro do branco sobre a indígena. Assim nasceram os primeiros filhos brasileiros. Então, analisar pelo viés da antropologia a problemática é importante para entender por que a gente naturaliza a injustiça, naturaliza a desigualdade. Nós naturalizamos e não nos indignamos. Talvez como educador ou como ser humano que tem consciência, a gente tem de se indignar diante de qualquer ato. E aí vem a minha indignação no processo, do meu processo histórico de vida e do meu entendimento, que em 2002, num ano, eu fiz 80 funerais de morte violenta, e para mim chegou a um ponto que os funerais de morte violenta me causavam asco, repugnância, ânsia de vômito. Para ir para o cemitério, eu ia sempre ia, nunca deixei de não ir, porque eu pensava de que talvez, e aí pensar esses funerais de outras formas, e que haveria outras possibilidades, né? Era pensar de que num funeral de assassinato, sempre a mãe é aquela que diz o que eu não fiz, por que ele morreu assim, o que eu não dei para ele. A mãe se culpa. Pode ver em todo funeral de assassinato, a mãe se culpa. Quem se põe na linha da vitimização dessa vítima, que se põe na linha da crucificação, é a mãe. Porque a mãe diz o que eu não dei para ele, né? Então, para mim, nos atos dos funerais, era tirar esse drama da mãe, que era perguntar como é que tinha nascido, como é que tinha vivido, como é que tinha crescido um pouco esse menino. E depois era perceber de que sempre aquele conjunto que vai daquele grupo ao ato do funeral pudesse se comover com a mãe. Geralmente há uma comoção muito grande com a mãe e quem está na rede da gangue. Porque frente à fala da mãe há um choro. E para mim eu queria chegar ao choro dos jovens que carregam a alça do caixão, que são os seus amigos. E a pergunta sempre era: quem deu o direito de matá-lo? E a resposta sempre era: ninguém deu o direito de matá-lo. Ele é o nosso amigo. Agora, quem dá o direito de vocês matarem um outro? E depois a conversa era: quem roubou nossos sonhos? E a última conversa no final era: a gente ainda pode sonhar? E aí vinha a conversa de que sim, que a gente poderia sonhar. E que já estávamos sonhando. Porque talvez aquele que estava ali, o irmão dele já estava dentro do projeto nosso fazendo uma faculdade. E a gente perguntava: mas são irmãos? Está num projeto social, mas são irmãos? O que se passou com um e o que se passou com o outro? E aí eu quero pegar um gancho que o Dr. Takashima levantou ali, que eu acho que tem de ser uma pesquisa profunda nossa hoje, que é: a gente conhece as juventudes. Se olharmos um pouco pelos índices de emprego, os índices de emprego hoje têm uma perspectiva. Aí a gente tem de pensar como é que nós lidamos com o desejo do jovem. Como é que nós lidamos com as questões que envolvem o jovem dentro da visão hoje da pós-modernidade, né? Dentro desse momento da questão do consumismo, do individualismo, dessa dimensão tão profunda hoje, líquida, de que tudo são experiências muito líquidas. E se a gente olha as grandes catedrais do fetiche do mercado e da idolatria do mercado, está a poucos metros distante de nós. E todos nós vamos adorar o fetiche do mercado. Porque o que é a exposição da mercadoria num shopping center? Se ela não é a exposição da idolatria do mercado.
E aí entender um pouco os mecanismos que produzem esse tipo de cultura nessa sociedade que a gente vive, entender a problemática das juventudes, entender por trás, para mim sempre por trás de todo ato violento há um grito de socorro. E aí pensar a partir dessa reflexão, como diz o Takashima, é pensar sem dúvida rompendo com a visão, dessa visão talvez